E alunos, estamos de volta com o nosso curso LibreOffice Calc, né? O grande concorrente aí do Microsoft Excel, onde nós estamos corrigindo aí já algumas questões, né? Que são questões relativas a outras ferramentas, fugindo um pouquinho das fórmulas, né? Que nós já estudamos muito aí a questão das fórmulas. Agora, estou apresentando algumas ferramentas aí aleatórias que podem cair, para você saber onde elas estão, como utilizá-las aí no LibreOffice Calc, né? Então joga lá para a gente dar sequência, questão de número 20 do nosso curso. Olha lá, Mariana costuma andar de bicicleta quase diariamente. Para controlar o seu progresso, resolveu registrar seus passeios com o uso da planilha eletrônica no LibreOffice Calc da versão 5 apresentada a seguir, onde estão indicados o mês e o dia da pedalada e a distância percorrida em quilômetros. No dia 6 de fevereiro, por exemplo, ela pedalou 2 quilômetros. Nos dias em que não anda de bicicleta, ela não lança informação nenhuma na planilha, né? Então, os passos do LibreOffice Calc a ser seguidos, Mariana, para gerar uma nova planilha com a distância total percorrida a cada mês em janeiro, por exemplo. Ela pedalou por 6 quilômetros. São os seguintes: selecionar todas as 3 colunas em seguida e ir para. Aluno, qual a dica que eu tenho para passar para você com relação a isso? Olha só, ela já tem uma tabela pronta. Ele está me dando aí uma planilha pronta. E ela quer gerar uma nova planilha pegando a distância total percorrida a cada mês. Então, por exemplo, em janeiro ele falou que ela pedalou 6 quilômetros. Porque aqui está mostrando só o dia, ó, dia 1 quilômetro. Então dá um total de 6 que não ela está apresentando. Então ela quer, em cima dessa tabela, gerar uma nova planilha. Aí é moleza. Quando cair esse tipo de questão em prova, que eu vou gerar uma planilha em cima do que eu já tenho, em cima do modelo que eu já tenho, você sempre vai lembrar o seguinte, quer ver? Você vai em ferramentas escolher filtros? Não, filtro o próprio nome já diz, é para filtrar dados, né? Diminuir dados, não é para acrescentar, criar uma nova planilha. Você vai em dados subtotais. Como assim subtotais? Não tem a ver com criação também de nova planilha. Você vai em dados tabela dinâmica, tá aí, ó. Criar, selecionar o mês como campo de linha e a soma de quilômetros como campo de dados, depois apertar OK, né? Porque letra D, ferramentas, tabela cruzada, não. Seria o recurso chamado tabela dinâmica. Já ouviu falar em tabela dinâmica, aluno? A tabela dinâmica é um recurso que você tem no Calc, que você consegue criar uma nova tabela, uma nova planilha, em cima daquela que você tem, tá? Personalizando ela, dimensionando ela, deixando ela dinâmica, por isso chama tabela dinâmica. Onde que está esse recurso? Deixa eu dar um exemplo aqui para você encontrar. Olha lá, tabela dinâmica está no menu dados, né? Que é o menu que só tem aí no Calc, não tem no Writer e no Impress. Tabela dinâmica, e você pede para criar, tá? Aí pode ver que atrás aí, ó, eu vou criar uma tabela dinâmica em cima dos meses lá. Eu fiz mais ou menos igual o exercício pediu. Olha lá, ó, tá vendo? Aí ele escolhe o local da tabela, olha lá, ó, seleção atual, né? Que é essa planilha que eu criei. Vou dar um OK. Olha lá, ó. Aí ele jogou aqui a tabela. Pode ver que eu tenho aqui, ó, os campos disponíveis da tabela, mês, dia e quilômetro, tá vendo? Quais os campos da coluna que eu quero? Aí eu arrastei, né, ó, vai ser o dados. Aí eu peguei os campos de dados, eu quero somar. Eu escolhi que eu quero uma soma. Porque você pode fazer a forma que você quiser. Aí quais são os campos de linha? Mês. Então, os dados vão ser os quilômetros, a soma dos quilômetros, e os campos de linha vai ser o mês. Aí basta você arrastar, ó. Você pega aqui os campos disponíveis e arrasta para você posicionar os dados na sua tabela dinâmica. Perfeito? Aí a hora que eu der OK, olha aí minha tabela dinâmica. Em cima daquilo que eu fiz, tá vendo lá, ó? Olha lá, ele mostrou fevereiro, a soma dos quilômetros, e janeiro, a soma dos quilômetros. Olha lá, e o total, ó, eu pedi para ele somar o total, que dá 17 em todos. Então, pode ver que ele cria uma planilha também separada, você pode pedir para ser separado, olha que legal. Tá vendo? Tabela dinâmica planilha 1. Então, essa planilhazinha aqui, ó, dos quilômetros, dos dias, das pedaladas, eu transformei, eu resumi, eu criei uma nova planilha em cima. Então, o recurso costuma aí cair muito em concurso, tá? Chamado tabela dinâmica. Perfeito? Bacana? Então, vamos para a questão 21. Analise as seguintes afirmativas sobre o assistente de funções do OpenOffice Calc versão português. O botão de comando, Fzinho de X, da barra de fórmulas,
abre a janela do assistente de funções. E aí, assistente de funções é o recurso que você tem para te auxiliar nas funções. Você fazer aquelas funções mais difíceis, às vezes função financeira, função estatística, você usa esse f de x aí, né? Ele é bem conhecido, acho que você deve ter conhecido ele, né? Mas se não conheceu, tá certo. Esse botão ele abre sim a barra para você ter um assistente de funções. Beleza. O atalho de teclado Ctrl e F2. Eita, agora complicou, hein? Abre a janela do assistente de funções, ou seja, esse assistente aí também abre para o Ctrl e F2, né? O item 3, a opção de menu inserir função, abre a janela do assistente de funções. Bem, eu vou inserir uma função, né? Então faz sentido? Faz, né? Acho que a dúvida aí mesmo ficou só na 2, se essa tecla de atalho. Quer dar uma olhadinha no recurso? Olha lá, ó. Inclusive ele mostra a tecla de atalho, ó. Você vai inserir, aí você tem a opção função, ó, que é o f de x. É sempre implementado, o Excel também é. Olha a tecla de atalho aí, ó. Você tem o Ctrl e F2 como tecla de atalho. Tudo bem? Belezinha? Então, voltando, marcamos certo. Resposta, letra D. 1, 2 e 3 é a questão que a gente está procurando. Perfeito, aluno? Vamos para 22. Atalho de teclado do OpenOffice Calc, versão português, que abre a janela Formatar Células para formatação de números, fonte, borda, dentre outras opções nas células selecionadas. Então, ele quer a janela Formatar Células. Eita, e aí? Ctrl 1, Ctrl 2, Ctrl D e Ctrl F, tá vendo? Tecla de atalho. Acho que dá para eliminar Ctrl F, não dá não, aluno? Ctrl F é Ctrl Find, localizar, né? Nós já vimos isso aí lá no bloquinho para trás, não é? Fica Ctrl 1, Ctrl 2 e Ctrl D. Quer uma ajuda? Já para você aprender a não esquecer mais nunca. Então, a tecla que ele está pedindo é essa aí, ó. Vai entrar nesse local, formatar células, tá vendo? Aí você pode formatar a célula como número, porcentagem, moeda, né? Porque o Calc, ele consegue diferenciar um número de moeda para uma data, né? Uma porcentagem para o número de texto, né? Em forma de texto. Então você formata aí. Aí você bota o formato, tá vendo? O idioma. Se você quer números negativos que fiquem vermelhos, né? Já viu quando fica negativo ele fica em vermelho? Se você quer separador de milhar, quantas casas decimais, tá vendo? Então você formata tudo aí. Aí eu coloquei, para te ajudar, esse slide aí, ó. Ctrl mais 1, que seria formatar células. Ctrl D é um comando para excluir no Calc. E Ctrl E, Center, né? Centralizar, não é isso? Então, voltando lá, se ele quer formatar as células, vai ser Ctrl 1. O Ctrl 2 não tem tecla de atalho específica, por isso que não foi colocado para você aí na resposta. Beleza? Então, você conheceu aí mais uma tecla de atalho e vamos seguir para 23. Assinale a opção que apresenta somente tipos de gráficos gerados nativamente pela planilha eletrônica Calc do LibreOffice. Então aqui nós temos uma opçãozinha sobre gráficos. Ele quer saber os gráficos que são nativos do LibreOffice Calc, aluno. Letra A, temos barra, cotações e rede. Letra B, temos pluvial, sazonal, temporal. Letra C, mapa geográfico, oval, MNG, pizza. Letra D, animado, MNG, bala e dispersão. Cara, eu mataria essa questão por lógica. Tem uns nomes aí meio estranhos, né? E aí, eu vou dar um tempinho, quer dar uma pausa no vídeo, quer raciocinar. O que você acha aí, aluno? Questãozinha que daria para a gente dar uma matada por lógica, né? Mas se você não pegou, vou te mostrar. Onde que está gráfico? Menu inserir. Já guarda aí, ó. Gráfico. Aqui que está a opção de você fazer a inserção de gráfico. Abriu, tá aí, ó. Esses são os tipos de gráfico que você tem, ó. Coluna, barra, pizza, área, linha, XY, dispersão, bolha, rede, cotações, coluna e linha. Tá? Esse é o tipo de gráfico que vem padrão aí no LibreOffice Calc. Então, voltando lá, olha lá, temos barra. Vamos ver se tem barra? Tem, ó.
Temos barra. Temos cotações. Cadê cotações? Temos, ó, cotações, né? Beleza. Temos rede. Temos rede. Então, letra A. Porque pluvial é estranho. Eu nunca tinha visto falar nesse tipo de gráfico. Nem tem, tá vendo, ó? Qual outro que não tem? Sazonal e temporal também não tem, tá vendo, ó? Né? Mapa geográfico, oval, pizza até que tem. Pizza é um gráfico famoso, né? Agora animado, MNG, bala, dispersão, eu não conhecia. Então eu, por lógica, eu iria ficar com a letra A. É o que a gente está procurando. Bacana, perfeito. Vamos para 24. Olha lá, a questão baseia-se nas figuras 6A e 6B. A figura 6A mostra a janela principal do BR Office Calc. Beleza? A figura 6B mostra alguns ícones da barra de ferramentas formatação da figura 6A, que se encontram ocultos na figura 6A, devido à redução das dimensões da janela nesse software. Então, ele botou aí uns botões, numerou 3, 4, 5 e 6, né? Aí, o que ele quer? Para que a célula do BR Office Calc, apontada pela seta número 2 da figura 6A, cadê, ó? Seta da figura 2, ó, esse 300 aí, ó. Tá vendo? Passe a exibir o seu conteúdo como formato de moeda e as casas decimais correspondentes, ou seja, 300,45. Então, ele quer pegar esse 300 e ficar em formato de moeda como 345. Por que é 345? Dá uma olhada aqui, ó. Você tem casas decimais aí, tá vendo? É 345 centavos. Só que na formatação ele ocultou as casas decimais. Então, ele já quer colocar isso aí direto, né? Ficando visualmente com o mesmo aspecto da célula apontada pela seta número 1. Então, vamos lá, para ficar igual o número 1 aí, ó. O número 1 está 200,37, tá vendo? Então, ele quer que o 300 fique igual, né? Basta pressionar uma vez o ícone de sua barra de ferramentas formatação, apontados pela seta de número. Então, o que ele vai querer? Então, seria aí, qual desses botões que vai ficar igual lá? O botão da 3, né? O da 4, o da 5 ou o da 6. O que você acha aí, aluno? Tá um pouco bem na cara, né? Da 3, moedinha, né? Você tem as da 4 aí, parece que está tirando alguma coisa. Você tem um 5 e está acrescentando em alguma coisa, né? O 6, que é uma espécie de recuo. Conhece esses botões? Então, separei para você conhecer. Bacana todos eles. Olha só. Houve uma mudança nas versões agora mais novas, versão 6, por exemplo. O formato de moeda agora é um cifrão, tá vendo? É isso que é um cuidado que a gente tem que ter muito com esses programas do LibreOffice, que eles estão sempre sendo atualizados. A atualização deles é constante. Então, ó, ele agora é desse jeito aí o botão, tá vendo? E a tecla de atalho, eu fiz questão de colocar Ctrl Shift F4 e mais 4, né? Olha, o de porcentagem, que é o Ctrl Shift e o 5. Formatar como número, aí você formata como número, que é o Ctrl Shift 1. Você tem um formatar como data, tá vendo? Que é o Ctrl Shift 3. Adicionar a casa decimal, que é esse com o sinalzinho de mais, que não tem aí tecla de atalho. E o excluir casa decimal, que é um xizinho, tá vendo? Esses botões aí são importantes, porque são botões que a gente usa muito. Então, voltando aqui na questão, quando ele quer colocar em formato de moeda, tá na cara, né? Para usar o botão 3, que hoje é aquele cifrãozinho. Então, resposta, letra A. Beleza? Bacana? Muito bom. Então, vamos para 25. A classificação de dados em uma planilha eletrônica é uma parte importante da análise de dados. Em qual menu do editor de texto planilha LibreOffice Calc está disponível a opção para realizar essa classificação em ordem crescente? Então, ele quer classificar dados em uma planilha, aluno. Onde que está essa classificação de dados? Está na menu Dados, Estilos, Ferramentas, o Editar. Vamos eliminar? Não existe estilos no Calc, existe estilos no Writer, né? Então, já elimino. Fica com Dados, Ferramentas e Editar. E aí? Classificação de dados. Está em Dados, Ferramentas ou Editar. Já matou, né? Mas se não tiver matado, eu vou te mostrar. Está na cara. Se eu quero classificar dados, tem um menu para isso, ó lá. Menu Dados, eu vou na opção aí, ó, Ordenar. Eu tenho também ordem crescente, decrescente, tá vendo? Aí eu abro, ó lá, ó.
Aí eu posso fazer chaves de ordenação, ó. 1, 2, 3. Aí fica uma dica de concurso, tá? O primeiro tem prioridade sempre com o segundo. Então, se você for fazer várias classificações, por exemplo, você quer classificar por exemplo, por idade, aí depois você quer classificar por exemplo, nome. Então, a idade, ela sobrepõe o nome. Se o nome fosse mudar a ordem da idade, ele não muda, tá? Então, o primeiro sempre tem preferência sobre os demais, quando você vai classificar de ordem crescente ou decrescente. Porque muita gente pensa o seguinte, se eu classifiquei por idade, ele classificou, beleza, ele mudou de posição na planilha. Depois o nome vai mudar de novo de posição? Não, porque a idade for a primeira classificação, ela tem preferência. Perfeito? Então, vamos ao menu, dados, pode marcar a letra A e partir para o abraço. Ok? Vamos a 26? Ao acessar pela primeira vez o programa Calc do pacote do LibreOffice 5, instalado em sua configuração padrão, a pasta de trabalho mostra quantas planilhas. E aí, abriu a pasta de trabalho, porque você sabe que o arquivo do LibreOffice Calc é uma pasta de trabalho, não é isso? Dentro da pasta de trabalho, nós temos quem lá embaixo? As planilhas, né? Aí você tem Plan 1, você tem Plan 2, não é isso? Ele quer saber padrão. Você abriu pela primeira vez, vem quantas? Vem nenhuma? Essa aqui já pode tirar, né? Pô, não vem nenhuma planilha? Como assim? Vem uma, vem 3, vem 5 ou vem 6? E aí, já prestou atenção nisso? Questão meio chata, né? Quer que eu te mostro? Não? Já viu? Pode testar isso. Você abrir o LibreOffice Calc aí, você vai ter uma planilhazinha lá, tá à disposição de você, que aparece lá embaixo, né? Aí você tem lá o sinalzinho de mais, onde você pode ir adicionando outras planilhas. Então fica atento que isso aí costuma cair nos concursos. Perfeito? Apesar que pode variar de versão, tá? As versões mais novas são uma. Mas já teve versões antigas aí, aluno, que eram 3 planilhas, por exemplo. Bacana? Ótimo. Então vamos para 27 lá, ó. Sobre os dados de uma planilha criada no LibreOffice Calc, foi aplicada a função soma-se A1 até A5, M, B1 até B5. Essa função permitirá. Bem, eu coloquei essa questão com a questãozinha recente, questão nova, que cobrou o soma-se, né? Lembra que ele vai somar se o quê? Né? Nós já estudamos isso, já vimos um pouquinho sobre isso, uma lógica sobre isso, né? Então, vamos raciocinar um pouquinho. Olha só, ele vai somar os valores de onde? Lembra? Quando você tem um soma-se só assim, ó, onde você bota o A1 até A5 e bota o M, eu estou pedindo para ele o seguinte, ele analisar de A1 até A5 os valores que são iguais a M, tá? Se fosse número, eu poderia somar dentro do próprio A1 até A5. Mas como é letra, então o que ele vai analisar? Ele vai analisar se A1 até A5 tem valores iguais a M. Sim? Ok? E somar quem? Somar de B1 até B5. Esse B1 até B5 vai ser o local que ele irá somar. Então, ó, vá de A1 até A5, procure os valores que são iguais a M e some os correspondentes em B1 até B5. Então, ele iria fazer, por exemplo, isso aqui, ó. Vamos imaginar aqui uma planilha, ó. Só para você ver, ó. Então, ó, aqui eu tenho a coluna A, a coluna B, certo? Então, a coluna A, o exemplo, eu tivesse lá, por exemplo, M, C e o M. E aqui fosse o 2, o 1 e aqui o 3, certo? Deixa eu mudar um pouquinho aqui, o espaço está pequeno, deixa eu fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Pronto, fica melhor pra gente, ó lá. Coluna A, coluna B, certo? Só um exemplo aqui para você ver, ó. Aqui a linha 1, por exemplo, linha 2, linha 3. Então aqui eu tivesse, por exemplo, o M, C e aqui o M, certo? E aqui o 2, aqui o 1 e aqui o 3. Então o que ele vai analisar? De A1 até A5, os valores que são iguais a M. Quais são? Esse é igual a M, esse é igual a M. Some os correspondentes de B1 até B5. Então ele vai somar o 2 e vai somar o 3. Então a resposta vai ser, por exemplo, 5. Tá vendo? É somar se acontecer alguma coisa. Então vamos procurar a resposta. Letra A, ele vai somar os valores contidos no intervalo B1 a B5, beleza?
cujo conteúdo da célula da coluna A da linha correspondente seja igual a M. Exatamente, olha lá. Conteúdo da célula da coluna A foi igual a M, ele vai somar de B1 a B5. Tá aí, letra A. Bacana? Somar o número de vezes que o valor M aparece, não. Somar os valores contidos no intervalo de A1 até A5, não. Até A5 ele vai avaliar se são iguais. Somar os valores contidos no intervalo de A1 a A5, não, ele não vai somar 1 até A5. E somar os valores contidos no intervalo de B1 a B5. Tá, em cima de quê? Em cima de uma condição. Ele não deu a condição, realmente, letra A. Perfeito? Tá aí uma questãozinha, né, recente que eu coloquei para atualização aí do seu material. E temos aqui agora os erros de fórmulas, tá, aluno? Que é um complemento que eu coloquei para você. Já percebeu que aparecem alguns erros? Você vai digitar alguma fórmula lá e aparece um sinal de erro? Então, pode ser que isso caia. Então, coloquei para você aí como material complementar. Olha lá, o cálculo pode gerar erros nos resultados das fórmulas ou funções. Esses erros podem cair nos principais concursos. Veja a relação abaixo. Olha lá, quando tem esse monte de hashtag, é porque a célula não é larga o suficiente para mostrar o conteúdo. Então, você tem um conteúdo muito grande dentro da célula, ele fica esses hashtags. Se você der um clique duplo ou aumentar a coluna, você passa a mostrar o conteúdo, ok? Erro 501, caractere inválido. Ou seja, o caractere na fórmula não é válido, aquele caractere não pode ser colocado lá. Erro 502, argumento inválido, lá, argumento da função é inválido, por exemplo, utilizou-se um número negativo para a função raiz, né? Então, para a raiz quadrada de valores negativos, você tem que usar U e M raiz, tá vendo? Então, você usou um argumento que não é válido para a fórmula. Erro 503, que é um num, operação de ponto flutuante inválida, um cálculo resulta em overflow no intervalo de valores definido. Ou seja, você colocou uma operação no intervalo de dados indefinidos, um valor que não pode, um intervalo que não pode aparecer, né? A mais, dá um overflow, ok? Então, dá o erro de num. E o 504, erro na lista de parâmetros, um parâmetro da função não é válido, por exemplo, um texto em vez de um número, ou uma referência de domínio em vez de uma referência de célula, tá vendo? Às vezes você colocar um texto, um número, você coloca um texto. Aí vai dar um erro de 504, que o Excel diferencia, né, número de texto, ok? Aí tá aí o 508, erro par não encontrado, parênteses ausentes, por exemplo, né? Você abre um, não fechou o outro. 509, falta operador, igual tá aí o exemplo, ó, né? Então tá faltando algum operador para completar a fórmula. 510, variável não encontrada, quando dois operadores estão juntos, olha lá, 1 mais vezes 2, não vai, né? 511, variável não encontrada, requer mais variáveis que a função fornecida, por exemplo, e ou, então você tem que ter os dois, né? Aí coloca só um, então ele requer mais variáveis. 512, overflow na fórmula, que é quase igual aquele outro, né? O número total de fichas internas, operadores variáveis parentes, na fórmula ultrapassa 8.192. Isso aqui é mais para a fórmula específica, tá? 513, overflow na cadeia de caracteres. Ou seja, você tem um identificador na fórmula que excede 64 kilobytes em tamanho do interpretador. Então você coloca em alguma cadeia de caracteres muito grande que excede um tamanho de memória que o calc coloca para a máquina, para o seu computador. Aí desse tipo de erro. Isso é mais específico, dificilmente cairia um desses na prova, né? E o 514, overflow interno, tá? Então, foque mais nesses mais comuns aqui, ó. Falta de operador, né? Variável não encontrada. Esses mais simples. Os mais avançados é porque fazem parte, eu coloquei, mas isso não cairia aí numa prova que a gente está focando, não. Perfeito? Então, fiz uma listinha para te ajudar aí. Tá, tem mais aí, tá vendo? 516, né? 517, 518 é numerado, tá vendo os erros do cálculo? O Excel já não é, o Excel ele mostra os nomes, né? Então, fica aí. Ó, um conhecido aqui, ó, referência circular, né? É quando você digita uma fórmula, né? Dentro da própria célula. Então, você tem a célula lá, A1. Aí, dentro da célula A1, você digita A1. Como é que ele vai fazer uma fórmula dentro de A1 com a célula A1? Aí a gente fala da famosa referência circular, né? Beleza? Então tá aí os errinhos para você. Tem mais aí o 523, 524, 525, 532 também é famoso, ó, divisão por zero. Nós sabemos que não pode dividir nada por zero. Aí ele vai gerar sempre esse erro do div/0. Bacana? Então tá aí. Foi o último passo do curso. Nossa tradicional frase, desejando você ir até o próximo curso. Então, aluno, é isso. Vimos aí
muita coisa do Calc, muitos exercícios, né? Focamos aí bem a questão de fórmulas, funções, onde estão as ferramentas, tudo bem detalhado para você. Espero que você agora consiga ter um caminho e fazer uma boa prova aí que cai o LibreOffice Calc. Valeu? Então fica com Deus. Próximo curso eu encontro com você aí para a gente trabalhar mais informática. Grande abraço, aluno!